Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, chegando para falar sobre esse pacotão de reforços que agora, com a oficialização da chegada de Brian Angulo, se encerra. Tudo leva a crer que sim, já que o Cruz Azul oficializou a saída do jogador e a provável chegada dele no Peixe. Bom, quando o Fabian Bustos chegou para ser o treinador do Santos, a princípio ele quis fazer uma análise do elenco, saber com quem ele poderia ou não contar e depois indicar alguns jogadores para que o Santos pudesse ir atrás para reforçar. Bom, ele viu que o Santos precisava de muitos reforços. A reta final do Campeonato Paulista, aquele sufoco, fez com que isso se tornasse mais urgente ainda, e o Santos foi ao mercado, na medida do possível, nas suas possibilidades, para buscar esses jogadores. Fato é que as prioridades, esses jogadores que primeiramente foram pedidos pelo Fabian Bustos, não chegaram. Deles todos só chegou um jogador que foi o próprio Brian Angulo. A princípio, o Fabian Bustos queria buscar o Castilho, o Brian Castilho, que foi seu jogador no Barcelona de Guayaquil, de 23 anos. Ele é lateral direito, porém, ele também sabe fazer uma função de ponta. Ele tem uma velocidade, é um jogador bem promissor do futebol equatoriano, com passagens por seleção. Tudo leva a crer que, se ele continuar na fase boa, vai até para a Copa do Mundo. Mais difícil foi essa negociação, porque o Barcelona de Guayaquil entendeu que o Castilho poderia ser um ativo mais rentável para o clube se ele fosse para a Copa do Mundo, seria, né, ter seu passe valorizado, enfim. Com isso, freou-se a busca do Santos por um lateral direito. Por quê? O Fabian Bustos entendeu que o Maatson, juntamente com o Auro, que recém chegou do Toronto, lá do futebol da MLS, conseguiriam ocupar bem ali aquela função. O Sandro, que foi o capitão do vice-campeonato da Copinha, foi embora, foi para o Atlético Mineiro. O Santos não renovou seu contrato e então ficou somente esses dois laterais. Fabian Bustos entendeu que ali ele conseguiria segurar. A lateral esquerda, que também era uma posição que muita torcida pedia, Bustos também entendeu que não precisa fazer contratações, porque além de Lucas Pires, que está jogando muito bem por aquela função, o Felipe Jonathan está recuperado e já mostrou ser um bom jogador no Santos, pode ser muito útil, né? Saiu até a matéria hoje no UOL falando sobre isso. Já no meio-campo, não. No meio-campo, o Fabian Bustos achou que realmente precisava dessa contratação, precisava desses homens, principalmente aquele famoso 5, o primeiro homem do meio de campo, aquele que dá o bote, aquele que consegue fazer com que a bola chegue mastigada na defesa. E foi atrás desse jogador. Chegou. O William Maranhão veio do Bahia, ele que fez um campeonato brasileiro bom pelo Atlético Goianiense na temporada passada. A torcida criticou muitas das vezes a chegada do jogador, que foi apresentado na tarde de ontem, no dia 30, no CT Repilé, com a volta dos jornalistas de forma presencial e tudo mais, e falou que vai mostrar raça, vontade e vai fazer de tudo para cair nas graças da torcida. Porém, não era suficiente para Bustos somente um jogador no meio-campo. E o Santos precisava buscar um volante que fazia as duas funções, que marcava forte, que também sabia sair para o jogo. A ideia era o Santos tentar trazer o Fernando Sobral, jogador do Ceará. O Santos tentou, começou uma negociação, foi estipulado um valor até divulgado de forma oficial pelo Walter Schalka, que é também um integrante do comitê gestor do Santos, falando que se o Santos pagasse em torno de 2 milhões de dólares, ou seja, 10 milhões de reais, o Santos levaria o jogador. O Santos não tinha esse dinheiro, tentou negociar de uma outra forma. Como ficou público o manifesto, o interesse do Santos, né, a manifestação do interesse do Santos, ficou mais difícil essa negociação acontecer. Então, o Santos logo partiu para o plano B e conseguiu a realização da contratação do Rodrigo Fernandes El Pitbull, que veio do Guarani do Paraguai por empréstimo com opção de compra. É um jogador pouco conhecido do torcedor brasileiro, é verdade, mas chegou com o aval do setor de análise de desempenho do clube. O Fabian Bustos deu o ok, achou interessante que pudesse trazer o jogador, então ele chega com o predicado de que vai brigar sim por vaga entre os titulares. Foi apresentado, inclusive, na tarde dessa quinta-feira, dia 31 de março.
Fechado a função de meio campo, o Santos tentou também buscar um atacante de lado, para ser principalmente um ponta esquerda, já que na ponta direita o Bustos e toda a diretoria do Santos acredita que o Santos está bem servido com o Ângelo ali, que é uma das grandes promessas, e o próprio Lucas Barbosa, que nos últimos jogos do Paulista ganhou, inclusive, a vaga de titular da equipe. Para ocupar essa ala esquerda, o Santos contava somente com o Lucas Braga e achava interessante buscar um outro jogador. A indicação, a prioridade do Bustos foi o Emmanuel Martínez, que foi também seu jogador, assim como o Castilho, lá no Barcelona de Guayaquil, mas não conseguiu chegar. O Martínez foi mais difícil a negociação, o jogador até se interessou em vir para o Santos, mas o Barcelona fez jogo duro e não liberou o jogador. Com isso, mais uma vez, o Santos partiu para o plano B e conseguiu a contratação do Johan Julio, da LDU, jogador de 24 anos, que fez gol contra o próprio Santos na Libertadores, contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo. Chegou também com o aval do treinador, foi o plano B, mas conseguiu a liberação junto à LDU, que confirmou também através das suas redes sociais na tarde de ontem, que ele estaria a caminho do Santos Futebol Clube. Assim como o Rodrigo Fernandes, o Julio chega como uma opção de compra, empréstimo com opção de compra posteriormente, para poder integrar ali o elenco santista, o elenco da Vila Belmiro. Bom, a ideia é que o Santos consiga ter mais elenco para brigar por posições. Com isso, também foi pedido pelo Bustos um centroavante. O Santos tem no seu elenco Marcos Leonardo, que vem muito bem, o Juan Seco, que fez uma grande copinha também da base, e o Léo Batistão, que pode tanto ocupar a função de centroavante, como também a função de ponta. Mas Bustos acha que essa disputa precisava ter um outro jogador um pouco mais experiente, vindo de fora, para poder brigar por ela. E pediu o Brian Angulo, pediu esse jogador, que prontamente foi atendido, chegou. Teve toda a dificuldade para a liberação do Cruz Azul para rescindir o seu contrato, mas conseguiu buscar essa prioridade. Bom, tendo dito tudo isso, fechou-se esse pacotão, a princípio, de reforços. A ideia é que agora o Santos dê uma freada na busca por novas contratações e volte a pensá-las um pouco mais para frente. Analisando as contratações, são jogadores que muitos dos torcedores brasileiros, e não só santistas, não conhecem, tá? Porém, é fato que o setor de análise, desempenho, de estatística e tudo mais, Caio Nascimento agora ocupando a função, juntamente com o Edu Dracena e o próprio Bustos, foram atrás de jogadores interessantes que veio da América do Sul. Né? Então, você traz um do Paraguai, você traz um do México, você traz outro do Equador, que é um mercado que conhece muito bem o Bustos por ter trabalhado lá, e tenta montar este elenco. O Santos agora fica com o meio-campo um pouco mais encorpado, porque agora o Bustos vai poder contar com Sandri, Camacho, Zanocelo, Rodrigo Fernandes, William Maranhão, só aí são 5. O Jobson é bem provável que ele não poderá contar. Mas só aí você tem 5 opções que podem estar fazendo essas funções no meio de campo. Então, numa eventual lesão de algum jogador, ou numa eventual suspensão por cartão amarelo, você tem ali peças de reposição e até mesmo dentro da partida, se você precisar, você consegue dar essa mesclada. No setor de ataque, a mesma coisa. Agora o Santos vai contar com Lucas Barbosa, Ângelo, Lucas Braga e Johan Julio, ou seja, tem 4 opções ali para fazer as pontas, porque também se um se machucar ou for suspenso, você consegue colocar outro jogador no lugar, e além disso, você consegue, dentro do próprio jogo, se precisar, tá perdendo o jogo, precisa impor velocidade, você tem substituições para fazer. Se você está ganhando o jogo e atuando ali no contra-ataque, precisa de velocidade para puxar 1 ou 2 arrancadas, você consegue colocar alguns jogadores. E também para a posição de centroavante, o Santos agora conta com 3 jogadores aí, 4 contando com o Léo Batistão, para o centroavante, o próprio Léo Batistão, o Marcos Leonardo, o Juan e o Brian Angulo. Ou seja,
encorpa-se o elenco. Na lateral direita tem 2 opções, na lateral esquerda 2 também, e na zaga você tem também um leque de opções com a chegada do Michael. Tem o Michael, tem o Bauerman, tem o Kaique, tem o Luiz Felipe, tem o Robson Reis, que também se recupera de lesão, quando tiver 100% terá também à disposição do treinador. A ideia é ter um elenco. A temporada é longa, o Santos tem 3 competições ainda para ser disputadas até dezembro. O Santos tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que vai pegar o Curitiba agora, e a Copa Sul-Americana. Passa somente o primeiro do grupo, o Santos já joga de assim contra o Banfield. Não vai poder contar, por exemplo, com o Marcos Leonardo, que pegou 3 jogos de suspensão por conta da expulsão dele na temporada passada, também na Copa Sul-Americana. Então você vai precisar muito da rodagem desse elenco. O elenco está nas mãos de Bustos. Será que agora vai? Não dá para saber, porque assim, não chegou nenhuma contratação de peso, aquele jogador que você falou, esse aí vai colocar a camisa, vai jogar e vai deitar e rolar. Não chegou, é fato. Mas chegaram jogadores interessantes. Brian Angulo se destacou muito no Emelec antes de ir para o México. Não é muito velho, 26 anos, tem uma idade legal. Você traz um Johan Julio, que já mostrou ter qualidade contra equipes brasileiras, também numa idade interessante, 24 anos. Né? Um Rodrigo Fernandes, que era titular incontestável do Guarani do Paraguai, capitão e tudo mais. Né? E você traz um Maicon, que é um líder nato, né? Mais experiente, aí, 33 anos, só dá até uma sustentação pro Kaique e pro Bauerman. E aí tem o William Maranhão, que de fato é uma aposta, também é 26 anos, não é um jogador velho. Agora o momento é de treinar e entrosar. O Santos, depois do Campeonato Paulista, que não conseguiu passar para o mata-mata, teve aí 2 semanas de treinamento, a bola rola somente dia 5, ou seja, somente quarta-feira o Santos vai conseguir tá jogando para poder tentar fazer uma melhor competição do que fez na temporada passada na Copa Sul-Americana, e vai ter agora a expectativa do seu torcedor de saber como que o time vai se portar dentro de campo, né? Porque com essas 2 semanas de treinamento, o que preparou o Fabian Bustos? As informações que temos é que ele vai propor o jogo, ele vai querer um time um pouco mais agressivo, principalmente na marcação, para que incomode a saída de bola do adversário. Só que teremos que ver como que vai ser a adaptação desses jogadores. O fato de ter um treinador argentino pode ajudar esses jogadores que falam espanhol e que vêm do continente. O Julio, que vem da LDU, vem de um campeonato que muito bem conhece o Fabian Bustos, isso pode ser um fator a favor. O Rodrigo Fernandes é uruguaio, consegue se entender melhor com um argentino do que talvez com um brasileiro. O Angulo também jogou no futebol equatoriano, também é equatoriano, por isso conhece bastante o futebol dele, o Bustos, e isso é um fator que pode ser preponderante. O William Maranhão já disputou o Campeonato Brasileiro de Série A, então conhece muito bem o futebol daqui, e o próprio Maicon a mesma coisa. Tudo leva a crer que vão encaixar, porém a torcida vai ter que entender que precisa ter uma paciência, nem todos talvez estarão fisicamente nas suas melhores condições, às vezes você faz 1, 2 jogos não muito bons até você se adaptar, então tem todas essas questões. Né? 1, 2 jogos ruins dessas contratações, já a torcida pegar muito no pé, pode acabar mentalmente matando o jogador. Então, o Santos vai em busca de fazer um melhor Campeonato Brasileiro do que o ano passado, até porque pior que o ano passado, só se cair mesmo. Vai buscar fazer uma Copa do Brasil aceitável, caiu nas quartas de final para a equipe do Atlético Paranaense na temporada passada, muito por causa do sorteio. Na temporada passada o Santos estava na Libertadores, então entrou somente nas fases decisivas, diferentemente de agora, e pegou 2 equipes um pouco mais baixas no nível nacional do que agora, né? O Santos pegou ano passado o Cianorte, depois pegou a Juazeirense, para depois pegar o Atlético Paranaense, ou seja, 2 equipes relativamente mais tranquilas. Dessa vez não, o Santos já pega de cara um confronto na terceira fase de Série A, pega um Curitiba, então tudo está caminhando para uma temporada difícil, dura, para os comandados de Fabian Bustos e para o Santos Futebol Clube. Fato é que a torcida cobrava da diretoria que se mexessem, trouxessem os
reforços que elas pediam. Se mexeu, trouxe os reforços. Se vamos dar certo ou não, não se sabe, somente com o tempo, somente com a bola rolando vai dar para saber. Eu penso que alguns jogadores que chegaram vieram para poder ocupar de fato a vaga titular. Eu acredito que o Michael será titular ao lado do Bauerman na zaga, até para dar uma preservada no Kaique, que está muito exposto. Acredito que o Rodrigo Fernandes é outro jogador que chega para assumir a titularidade, e aí basta saber ao lado de quem, se ele vai jogar com o Zanocelo ou com o Sandri. Acredito que o William Maranhão chega para ocupar elenco, pode brigar, quem sabe, no futuro para ser um titular, mas acredito que a princípio ele chega para ocupar um elenco. Acredito que o Julio chega talvez para ser titular nessa ponta esquerda, sim. Se mostrar a qualidade nos primeiros treinamentos, acredito que ele vai jogar com o Julio na esquerda, o Barbosa na direita. Agora, o Angulo, na Sul-Americana, principalmente nos 3 primeiros jogos, se ele chegar bem fisicamente, pode ser que ele jogue. Se ele for muito bem, ele pode ocupar uma vaga ali. Só que aí você vai tirar o Marcos Leonardo, que está bem, a torcida gosta muito. Então, esse é um jogador que eu não tenho certamente uma visão do que, para que ele chega. Se é para ser um titular absoluto, se é para ocupar um elenco, ter uma opção forte no banco de reservas, ou se é de fato para brigar com o Marcos Leonardo. Eu fico mais com a opção de brigar. Eu não acho que ele já vai chegar sendo titular, mas também não acho que ele vai chegar para ser opção. Acredito que ele vai brigar jogo a jogo com o Marcos Leonardo. Então, assim, são jogadores que parecem e mostram que têm qualidade. Né? Parecem que tem o que oferecer para o Santos. Vamos somente esperar agora para saber o que de fato eles vão oferecer, o que de fato o Santos vai conseguir produzir com um time mais entrosado, mais treinado, com o Bustos conhecendo mais o elenco, com algumas contratações importantes que estão chegando, beleza? Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu queria pedir para que vocês possam curtir, compartilhar, que vocês possam também aí se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/portal Meu Peixão. Muito legal, muito importante a participação de vocês. E eu queria pedir também, é claro, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @portal Meu Peixão no Twitter, no Instagram e no Facebook, e também para entrar no nosso site, que você, no site do Portal Meu Peixão, fica por dentro de tudo que acontece no Alvinegro. Então, entra lá, www.meupeixão.com.br, e você fica sabendo de tudo mesmo que acontece no Santos Futebol Clube, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu, hein?